Bom, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente então vai trabalhar com movimentos gráficos, como a translação, alongamentos, compressões e reflexões, tá? São mudanças que a gente faz na lei de formação de uma função, multiplicando, por exemplo, o argumento x por uma constante, ou multiplicando toda a função por uma constante, ou somando uma constante ao argumento, ou ainda somando a toda a função uma constante, e que produzem alguns efeitos muito interessantes que vão nos permitir sair de uma função básica, por exemplo, seno de x, e obter muitas outras funções. Tá? Então vamos olhar aqui na tela um primeiro exemplo, tá? Antes de entrar nos detalhes e mostrar cada uma desses movimentos, explicar como é que funcionam cada um desses movimentos, eu vou mostrar para vocês um primeiro exemplo do que a gente consegue fazer. Tá? Então vocês vão olhar aqui na tela o gráfico da função seno de x, tá? Bem conhecido, ok? Então eu vou fazer algumas coisas interessantes aqui com esse gráfico, tá? Eu vou começar com uma translação vertical. A partir então do gráfico verde, que é o gráfico do seno, eu posso, somando uma constante ao seno, que pode ser inclusive uma constante negativa, eu tenho esse movimento que vocês estão vendo aqui, chama-se uma translação vertical, certo? Nós também temos as translações horizontais. Nós vamos explicar em detalhes como é que funcionam esses movimentos, para que vocês entendam por que isso acontece. Essa é a translação horizontal, ocorre quando a gente subtrai uma constante do argumento x. Certo? Nós também temos os alongamentos, quando a gente multiplica a função por uma constante. Ou as compressões, quando a gente multiplica por uma constante entre 0 e 1. Tá? Então, o esclarecimento ou alongamento acontece quando eu multiplico a função por uma constante maior do que 1. A compressão ocorre quando eu multiplico a função por uma constante entre 0 e 1. Se a constante for negativa, eu tenho, junto com o alongamento ou a compressão, uma reflexão vertical. Então, vocês estão vendo aqui alongamentos ou compressões, né? Aqui apenas um alongamento ou compressão e aqui um alongamento ou compressão junto com uma reflexão. Tá? Então esses alongamentos ou compressões aqui são do tipo vertical. E nós também temos os alongamentos e compressões horizontais. Um alongamento horizontal, uma compressão horizontal. Certo? Podemos inclusive ter uma reflexão horizontal junto com um alongamento ou compressão. Tá? Então, meu objetivo é mostrar para vocês como é que funcionam todas essas operações, tá? Detalhadamente, uma por uma, certo? Então, vamos passar para a nossa primeira classe de transformações, que são as translações. Tá? A gente pode chamar de transformações ou movimentos, gráficos, enfim, certo? Então, aqui, deixa eu passar para uma translação vertical. A translação vertical ela vai acontecer quando a gente soma a função com uma constante. Então, aqui nesse exemplo, o que vocês estão vendo é o gráfico de f de x dado por x ao quadrado, certo? Eu quero mostrar para vocês como é que fica o gráfico de x ao quadrado mais 3, que eu vou chamar de g de x. Tá? Então, como é que a gente constrói o gráfico de uma função? A gente vai ter pontos que pertencem. Por exemplo, aqui o ponto 1, a gente sabe que 1 ao quadrado vale 1, a gente sabe que 2 ao quadrado vale 4. Então, temos esses pontos, 1 elevado em 1, 2 elevado em 4, o 0 elevado no 0,
menos 1 no 1, menos 2 no 4, certo? Isso para a função x ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado vale 4, então menos 2 elevado no 4. Agora, quando eu passo para uma nova função, que seria x ao quadrado mais 3, né? O que vai acontecer? Por exemplo, o menos 2 ao quadrado vale 4, porém, somado ainda com 3 unidades, né? O que eu vou ter? Menos 2 ao quadrado, que vale 4, mais 3 vai ser 7. Então, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Menos 2 vai ser elevado no 7, pela nova função, né? Pela função fx mais c aqui, onde c é 3. Tá? Para cada um desses pontos, eu vou ter o mesmo efeito. Né? O ponto menos 1, que era elevado em 1 por x ao quadrado, vai ser elevado em 1 mais 3, ou seja, em 4 por x ao quadrado mais 3. O ponto 0 vai ser elevado em 0 mais 3. O ponto 1 vai ser elevado em 1 ao quadrado mais 3, que dá 4. O ponto 2 vai ser elevado em 4 ao quadrado mais 3, que dá 7. Né? E, bom, a gente pode fazer isso com todos os pontos que pertencem ao gráfico da função, né? Enfim, são infinitos. E o resultado é que a gente vai ter um novo gráfico, que é o que vocês estão vendo aqui, que é a translação vertical c unidades para cima, onde c é a constante, que no caso do exemplo vale 3. Certo? Então esse é o nosso primeiro exemplo. A gente tem uma translação x ao quadrado subindo, né? 3 unidades, transladando-se 3 unidades para cima. Certo? Deixa eu mostrar então agora um segundo exemplo, uma translação vertical também, porém para baixo. Tá? Então, nesse outro exemplo, eu vou partir da raiz quadrada de x, a função que tem esse gráfico que vocês estão vendo aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu subtraio 2 unidades da raiz quadrada de x. Então, eu vou fazer para vocês aqui o gráfico da raiz de x menos 2, tá? Ou menos 2 mais raiz de x. Tá? Então, a gente começa aqui, né, com um ponto 0, 0, certo? A raiz de 0 vale 0, portanto, tem esse ponto A aqui. O que acontece com a raiz de x menos 2 quando x vale 0? Né? Eu vou ter raiz de 0, que é 0, menos 2, o resultado vai ser menos 2. Então, o gráfico da nova função vai ter esse ponto aqui, né? Vai conter esse ponto B que vocês estão vendo aqui. Eu posso pegar o ponto 1, 1, né? A raiz de 1 vale 1, eu tenho esse ponto C aqui. Né? E se eu subtrair uma unidade, passar para a nova função, subtrair 2 unidades, tá? Se eu subtrair 2 unidades, passando para a nova função, eu vou a menos 1. Então, esse ponto aqui pertence ao gráfico da nova função. Por exemplo, o ponto 2 elevado na raiz de 2, que vale 1,41, com precisão de 2 casas. Se eu subtrair 2 unidades, né, eu tenho 1,41 menos 2, que dá aqui, né, menos 0,59, eu vou parar aqui. E assim por diante, né, essa construção ela pode seguir aqui, né, mais um ponto, né, 3, 1,73, para a nova função subtrai 2 unidades. Vocês notem que essa distância aqui é sempre de 2 unidades, né? Todos os pontos do gráfico vão ser transladados em 2 unidades para baixo, né? Por exemplo, raiz de 4 vale 2, a nova função eu tenho 0, né? 2 menos 2 que é 0, ou raiz de 9 que vale 3, na nova função eu tenho 1. Poderia marcar muitos outros pontos, tá? E no fim, quando a gente juntar todos esses pontos, a gente vai ter aqui o gráfico transladado em 2 unidades para baixo. Certo? Então, com isso a gente está vendo aqui o funcionamento da translação vertical. Certo? Pode ser para cima, se eu estiver somando uma constante positiva, ou para baixo, se eu estiver somando uma constante negativa ou subtraindo uma constante positiva, certo? Bom, então é isso. Bom, então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a translação horizontal,
tá? Então, vou partir de x ao quadrado. E eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu considero a função x menos 2 elevado ao quadrado, tá? Então aqui a gente pega o argumento x, subtrai duas unidades e só depois eleva ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, olha só, o zero é elevado no zero para a função x ao quadrado. Para a nova função transladada, para a função g de x que vocês estão vendo aqui, o 2, x igual a 2, né, vai ser primeiro subtraído em duas unidades. Portanto, quem é que vai ser elevado ao quadrado vai ser o zero. Então, o que vai acontecer com o 2? Eu vou ter zero, né? 2 menos 2, ou seja, zero ao quadrado. Né? Isso, então, vai me dar esse ponto aqui dentro do gráfico da função x menos 2 ao quadrado. Deixa eu marcar primeiro o ponto base aqui, da primeira função. Da função transladada eu tenho esse ponto. Já o ponto x igual a 1, né? Para a função original x ao quadrado era elevado em 1, eu tenho esse ponto aqui que está no gráfico de x ao quadrado, né? E a ele corresponde o ponto x igual a 3 para a nova função, né? O que acontece? 3 menos 2 vale 1, 1 ao quadrado vale 1, então o papel de 3, né? O papel de 1 passa a ser desempenhado pelo papel de 3 na nova função, e assim por diante. Na nova função, x igual a 4 vai se comportar como x igual a 2, né? Então esse ponto aqui vai ter esse correspondente aqui na nova função, certo? Esse outro ponto que faz parte do gráfico de x ao quadrado vai ter um correspondente aqui, em cima do ponto C, né? E o ponto 4 vai ter um correspondente, ponto x igual a menos 2, y igual a 4, vai ter como correspondente aqui o ponto x igual a 0, y igual a 4. Tá? Dessa maneira eu tenho aqui esse gráfico que vocês estão vendo aqui, uma translação para a direita, tá? Em duas unidades. Tá? Quando eu somo uma constante positiva, tá? Eu vou ter uma translação para a esquerda, tá? Por razões semelhantes, acho que dessa vez eu não vou entrar em detalhes, ou talvez apenas um ponto aqui. Por exemplo, se eu quiser pensar no gráfico de x mais 3 ao quadrado, né? Em menos 3, para x igual a menos 3, eu antes de elevar ao quadrado tenho que somar com 3. Portanto, eu vou ter menos 3 mais 3, que é 0, ao quadrado. Eu vou ter esse ponto. Então, esse ponto A vem parar no ponto J aqui. Pela mesma razão, o G vai, por exemplo, parar aqui nesse ponto K. O C vai parar aqui nesse ponto L. Né? O ponto H vai parar nesse ponto M. E o F vai parar aqui nesse ponto N. Tá? Todos os pontos, então, do gráfico em azul, o gráfico original de x ao quadrado, vão ser transladados em 3 unidades para a esquerda. Resultado, então, a gente vai ter aqui o gráfico, né, de x mais 3 ao quadrado. Tá? Deixa eu apagar o gráfico de x menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho essa translação de x ao quadrado para x mais 3 ao quadrado, translação para a esquerda. Então, se eu somo uma constante positiva, a translação, se eu subtraio uma constante positiva, translação para a direita. Se eu somo uma constante positiva, translação para a esquerda.